por mais forte que seja a nossa fé, a tristeza pela morte de uma pessoa é muito dolorosa. Perder um ente querido é a mesma coisa que a gente perder uma parte de si mesmo. A gente fica menor à medida em que a gente perde pessoas que amamos. A morte exige ajustes radicais e dolorosos na nossa vida. Há um escritor, Leighton Ford, ele era um evangelista e era canadense. E ele perdeu um filho com 21 anos, chamado Sandy. E ele escreveu assim: a luta é para unir nossa fé e as nossas emoções. E realmente, quando a gente perde uma pessoa próxima, uma pessoa querida, há essa luta dentro de nós. Aquilo que nós cremos e aquilo que nós sentimos. E como é difícil a gente juntar essas duas coisas. O luto ocasiona para a gente fazermos perguntas sobre aqueles que morreram. O que aconteceu com eles? Será que eles estão bem? Como foram seus últimos momentos? Será que nós vamos vê-los novamente? A morte lembra a nossa própria morte, nossa própria mortalidade. No Velho Testamento está dizendo assim, é melhor você ir a um funeral do que ir numa festa. Porque num funeral, talvez você se enxerga ali, você se defronta com o seu futuro, com aquilo que vai acontecer. A morte é inevitável. E por mais estranho que possa parecer, nós fugimos de pensar nisso. Nós temos uma cultura ocidental e, por incrível que pareça, a gente tenta evitar pensar na morte. De vez em quando, eu me dou conta de que eu já vivi mais do que iria viver. Mas a gente deveria pensar mais na morte. Lá em Roma, antiga, o sentimento de medo em relação à morte era a mesma coisa de hoje. Os gregos e os romanos, eles nem pronunciavam a palavra Hades. Hades, na mitologia, é o deus do submundo, o deus dos mortos. Então, os romanos nem pronunciavam o nome Hades. Havia um grupo filosófico, os estoicos, e ele usava a expressão memento mortis, ou seja, lembre-se da morte. Lembre-se que você vai morrer. Por mais fúnebre que seja essa expressão aqui, o nosso fim é inevitável. A morte não é algo que se debate. Ninguém pode comprar a morte, subornar a morte. Ninguém pode fugir da morte. Então, essa é uma verdade absolutamente universal sobre a vida. Esta vida, como nós a conhecemos, esta vida, um dia vai acabar.